Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As ondas da morte me cercavam, tragavam-me as torrentes infernais. Na minha angústia, chamei pelo Senhor. De seu templo, ouviu a minha voz. A exemplo de Jeremias, Jesus terá a sorte de um manso cordeiro levado ao matadouro. Ambos sofreram as consequências de sua fidelidade à vocação e à missão. Na Eucaristia, o Senhor se faz nosso refúgio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvi-lo e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. João mostra-nos a multidão que rodeia Jesus e se interroga sobre a sua identidade e faz palpites. A palavra autorizada do Senhor fascina os próprios guardas enviados para o prenderem. Mas há dois argumentos de peso com sentido contrário. Jesus vem da Galileia e as Escrituras dizem que o Messias havia de nascer em Belém. Mais ainda, os chefes do povo e os fariseus não acreditam nele. Como pode o povo comum ter uma opinião diferente? Os detentores do poder e da sabedoria olham a situação com sarcasmo e desprezo, porque temem perder o seu prestígio. Apenas Nicodemos ousa invocar a lei que não condena ninguém sem antes ser ouvido. O resultado é ser, também ele, taxado de ignorante. João termina abruptamente a narrativa, deixando uns com maior desejo de conhecer Jesus e outros mais decididos na recusa dele. Mas a palavra não emudece. Ainda não tinha chegado sua hora. Aproxima-se a paixão. O Evangelho dá-nos conta de avolumar das controvérsias e das hostilidades contra Jesus, verdadeiro Cordeiro, que serenamente se encaminha para o matadouro. Os guardas enviados a prender Jesus voltam sem cumprir a ordem, porque nunca nenhum homem falou assim. Barricados nos seus preconceitos, não querem ouvir nada sobre Jesus, apenas o querem prender.
Também hoje as opiniões se dividem acerca de Jesus. Muitos se fecham nas suas dúvidas e na sua indiferença, porque recusam aquele que pode trazer a paz aos corações e a união entre os homens. Muitos não buscam realmente a verdade, mas apenas confirmar os seus preconceitos. Também não faltam ameaças, perseguições, condenações de inocentes. Felizmente, também não faltam pessoas corajosas, como Nicodemos, capazes de desafiar a opinião dos poderosos, porque estão decididamente apaixonados pela verdade. Para estar com Cristo, é preciso estar cordialmente abertos aos desejos de Deus, à verdade de Deus, à luz de Deus. Então seremos capazes de acolher a Cristo em todos os momentos e situações da vida. Não foi fácil para os contemporâneos de Jesus acreditar nele. Devemos estar gratos àqueles que acreditaram e nos transmitiram a fé. Com esta gratidão, havemos também de nos sentir estimulados a procurar Cristo onde Ele nos revela hoje. É a única coisa importante na nossa vida, reconhecer a Cristo, encontrar-nos verdadeiramente com Ele, aderir a Ele de todo o coração. A leitura e a meditação destes textos, confrontando-os com a nossa história, são uma preciosa ajuda para conhecer Cristo, para viver Cristo e para colaborarmos na construção do reino de Deus. Nesta colaboração, deve animar-nos a mística do nosso carisma profético, isto é, a oblação reparadora, unida na oblação reparadora de Cristo ao Pai pelos homens e em sintonia com as orientações apostólicas que caracterizam a nossa missão na Igreja. Atuar de modo diferente é empobrecer a nós mesmos e ao nosso apostolado, mas é empobrecer as igrejas locais que servimos, não as tornando participantes das riquezas do nosso carisma. Pode acontecer que nos aconteça algo de semelhante ao que aconteceu a Jeremias e, sobretudo, a Cristo. Mas é então que a nossa mística deve estar mais viva para animar a nossa oblação, que pode incluir a imolação. Oremos. Senhor e Mestre, a teu respeito havia desacordo no meio do povo, uns contra, outros a favor. Alguns te atacavam negando a tua origem divina, outros te acolhiam como o enviado do Pai Celeste. Queremos, Jesus, pertencer ao número dos que te compreendem e seguem fielmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.